Bom dia! Fortaleza aqui, os dias e as noites são praticamente iguais, né? Amanhece 5h30 e quando dá umas 5h30, 6 horas da tarde já está anoitecendo e anoitece muito rápido. A gente não tem aqui muito aquele período de lusco-fusco. Então a iluminação pública e a luz aqui em Fortaleza sempre foram problemas importantes ou coisas importantes, até porque as pessoas precisavam trabalhar até mais tarde, precisavam ter mais segurança nas ruas. Então a gente vai conhecer a história da usina do gasômetro aqui de Fortaleza, uma das primeiras usinas que fornecia gás para a iluminação pública aqui da nossa cidade. Então vamos lá para o centro. All over the country, it was gas that brightened the streets. E hoje aqui a gente vai falar de um local que eu sempre achei bem interessante. Eu trabalhava na Santa Casa de Misericórdia aqui de Fortaleza e aquele terreno em frente da Santa Casa sempre foi vazio e sempre para mim foi uma coisa interessante. Por que era assim? Então nesse terreno ficava a tal da usina do gasômetro. Gasômetro que lembra logo Porto Alegre, mas até a capital do Rio Grande do Sul usa esse nome de uma forma meio que errada, porque lá a usina foi de gás, mas depois foi uma usina elétrica, termoelétrica, e continuou sendo chamada para o gasômetro, né? Então, pois bem, aqui perto da Santa Casa ficava um enorme gasômetro, um enorme reservatório para gás, olhando aqui para o passeio público. A empresa responsável por esse equipamento era The Ceará Gas Company Limited. E essa empresa ficou a cargo da iluminação pública a gás nas principais ruas e em algumas casas e prédios aqui de Fortaleza. Então, antes dessa verdadeira revolução tecnológica que aconteceu aqui na capital do Ceará, a cidade ela era iluminada com azeite de óleo de peixe, até mais ou menos 1865, 1866. Em 1834, na verdade, houve a primeira tentativa de se instalar 100 lampiões de azeite de peixe aqui nas principais ruas da cidade. A ideia era melhorar a segurança pública. Os jornais da época, assim como os jornais de hoje, não é? Traziam manchetes interessantes como assim, da escuridão se valem os malvados, né? Então hoje a gente tem as iluminações, as luzes de LED aqui na capital do Ceará, mas antes não tinha nada, era muito escuro. E é sempre bom lembrar, como eu já falei antes, que a gente aqui em Fortaleza está muito perto da linha do Equador. A gente está só a 3 graus sul do Equador. Então a gente Fortaleza tem dias e noites praticamente iguais durante todo o ano, com a mesma duração. E por aqui o sol ele meio que nasce, entre aspas, mais rápido e se põe também mais rápido, porque como a gente está muito próximo do Equador, não tem tanto aquele período de lusco-fusco ou de penumbra como tem nos países mais temperados, nas latitudes mais altas. Então, praticamente todos os dias, às 18h30 mais ou menos, já está muito escuro aqui em Fortaleza. Já é um breu muito grande, ou um breu medonho, como se diz aqui no Ceará. Então a iluminação pública era muito importante, até porque as pessoas trabalhavam, tinham atividades até mais um pouco tarde e tinham que se sentir mais seguras caminhando pelas ruas de Fortaleza. E apesar dos esforços do prefeito da época, que era o José Martins de Alencar, o pai do José de Alencar, que era padre, né? Em 1835 a cidade passou a ter luz própria só mais ou menos em 1848, por conta do prefeito Casimiro José de Moraes, que inicia verdadeiramente os trabalhos de instalação dos lampiões. E esse prefeito é importante também porque ele moveu o cemitério de São Casimiro, que era ali onde hoje é a estação ferroviária, ele moveu para o cemitério de São João Batista, né? Então ele fez um contrato com o português Vitoriano Augusto Borges para a implantação de 44 lampiões de peixe, né? E esses deveriam ser acesos desde as 18 horas até as 6 horas da manhã do outro dia. A curiosidade desse contrato é que nas noites em que houvesse lua cheia,
Enquanto houvesse a luz da lua, os lampiões eles não precisariam ser acesos. E esses lampiões tinham que ser acesos manualmente, um a um. Então tinham funcionários somente para limpeza e para acender esses lampiões. E essa opção pelo óleo de peixe acabou extinguindo as baleias, os peixes-bois que havia aqui na costa do Ceará. Mas em 1866 e 1867 tem início verdadeiramente o funcionamento da iluminação a gás aqui em Fortaleza, que iria revolucionar a iluminação da capital cearense. Então, em 1866, somente algumas ruas e o Clube Cearense eles tinham essa iluminação a gás. Mas em 1867 foi inaugurado um novo sistema de gás aqui, produzido pela queima de carvão de pedra. E esse carvão chegava pelo porto de Fortaleza e era levado às fornalhas da usina de gás, que era aquecida com a madeira que vinha desde a floresta do Horto, que havia na localidade então chamada de Canafístula, que hoje é conhecida como Antônio Diogo. Então era um sistema muito poluente e muito ineficiente. Ele gastava muito, gerava muito calor e gerava pouca energia, né? Era tão poluente, que a água dos riachos Maceió, da Prainha e até do Riacho Pajeú, que ficavam próximos, até porque essa usina precisava de água para o reservatório, essa água dos riachos chegava a ficar enegrecida com a poluição e com o cheiro que emanava daquela usina, né? Pois bem, o funcionamento dessa usina era o seguinte: o carvão de pedra aquecido, ele liberava um gás, que era o gás hidrogênio, e o gás hidrogênio carbonado, que tinha um odor meio que peculiar. O hidrogênio ele não tem odor, né? Mas o hidrogênio carbonado ele tinha um odor quase como o odor do gás metano, aquele odor que não é tão legal. Então esse gás ele era armazenado sob pressão num grande silo. Esse silo era retrátil, tipo um telescópio, e era preparado justamente para receber esse gás, que era um gás altamente inflamável. Algo peculiar era o movimento de expansão e de contração desse gasômetro, desse silo, que era o local onde o gás era armazenado, chamava de gasômetro. A gente não tem mais essa estrutura aqui em Fortaleza, já foi destruída há muito tempo, mas o terreno ainda está aqui sem uso. E eu vou colocar várias fotos históricas de Fortaleza, a gente pode ver essa estrutura do gasômetro, ora retraído e ora cheio. Esse gasômetro da Ceará Tramway Light and Power Company, à medida que o gás era produzido durante o dia, a estrutura metálica quase que telescópica ia se expandindo, né? A gente ia vendo o gasômetro crescer. E à noite, quando a iluminação era acesa e esse gás ele era consumido, né? E era acesa também manualmente por empregados dessa companhia, poste a poste, eles tinham que ir e tinham que limpar lá. Então esse gás ia sendo consumido e o gasômetro ele ia se retraindo. Então de manhã o gasômetro já estava bem baixinho. Toda essa estrutura ficava lá próximo à Santa Casa e ocupava hoje o que seria até uma das faixas da Avenida Leste-Oeste. Os combustores de gás, os postes de luz que a gente chama da época, eles foram instalados em zigue-zague, com a distância de mais ou menos 30 metros entre cada um deles, e eram colocados no mesmo lado da rua. A gente ainda tem alguns desses combustores aqui preservados e que foram adaptados à luz elétrica, como por exemplo no pátio do Teatro José de Alencar, e eu vou colocar algumas fotos aí. Em alguns locais também, como praça, passeio público, esses combustores eram colocados mais próximos. Em 1869 já havia mais de 1.600 combustores aqui nas ruas de Fortaleza. E é interessante que a luz gerada por esses postes, ela era nada mais do que uma luz de 10 velas, mais ou menos hoje, que é uma luz 10 watts, muito fraquinha para a gente falar a verdade. Somente no final da década de 1930 é que essa usina do gasômetro ela foi encerrada, terminando assim essa era do gás hidrogênio carbonado e começando a era da energia elétrica, que também já tinha começado antes com os bondes elétricos, que está hoje até aqui em Fortaleza, e começou com a usina numa região, a usina era chamada de Serviluz, e que acabou batizando todo um bairro, toda uma região de Fortaleza. Essas lâmpadas elétricas, elas foram instaladas primeiramente na Rua Formosa, né, que é hoje a Rua Barão do Rio Branco, e elas tinham iluminação de 100 velas. Então elas foram instaladas primeiramente aqui na Rua Formosa, entre a Rua Municipal, que é hoje a Guilherme Rocha, e a Rua das Hortas, que é a Rua Senador Alencar. Ainda existem gasômetros em funcionamento no mundo, principalmente lá na Inglaterra. A gente vai ver, eu vou mostrar aqui alguns vídeos, o funcionamento dessas usinas e essa retração e essa dilatação do gasômetro. Então é bem interessante essa história aqui em Fortaleza, e a gente vai ver, vou tentar levar o drone para ver algumas imagens aéreas também dessa região e mostrar alguns vídeos de como funcionava e como era a história desses combustores a gás e desse gasômetro. A gente ainda tem esses combustores a gás, por exemplo, aquele lampião de gás que tem às vezes no interior,
Às vezes as pessoas que vão acampar também usam esse lampião de gás e é mais ou menos o mesmo princípio que era utilizado aqui na iluminação pública de Fortaleza no século atrasado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje. Aproveite a sua cidade, até domingo que vem. Vamos lá! O gasômetro ele ficava mais ou menos nesse terreno aqui é a Santa Casa, e invadia também uma das faixas, essa faixa aqui de cima da Avenida Leste-Oeste. Então aqui era a região da usina do gasômetro aqui de Fortaleza, e o gasômetro mesmo ficava aqui, ó, nessa região. A gente vai dar um sobrevoo com o drone para ver melhor.